Olá, pessoal do oitavo ano. Estou aqui para fazer a correção da atividade África, neocolonialismo e suas consequências. Então, pegue o seu caderno e me acompanhe nessa correção. Vamos lá. Questão 1. Indique dois motivos econômicos que incentivaram vários países europeus ocuparem territórios africanos e asiáticos, tornando-os suas colônias. Para manter seu acelerado ritmo de industrialização, na segunda metade do século XIX, a Europa precisava explorar fontes de matérias-primas e ampliar o mercado consumidor para seus produtos industrializados. Questão 2. Qual foi a finalidade da Conferência de Berlim, estabelecida entre 1884 e 1885? Na Conferência de Berlim foi elaborado um acordo no qual os países europeus efetivaram a partilha da África, distribuindo áreas de todo o continente entre si. Questão 3. A colonização europeia moldou a vida e o destino dos povos africanos, valendo-se da força militar e de acordos políticos com as elites africanas para se impor. Neste contexto, foram implantadas as plantations. Explique esse termo. Plantation é um termo usado para se referir ao sistema econômico que foi inserido nas colônias de exploração, as quais passaram a ter grandes lavouras monocultoras de produtos tropicais para exportação. Questão 4. Preencha as lacunas das frases a seguir. A superioridade militar dos europeus possibilitou a eles dominar os territórios africanos e, em muitos casos, levou ao massacre da população local, ou seja, da população nativa. A Grã-Bretanha e a França formaram um vasto império colonial, enquanto a Alemanha, a Itália e a Bélgica, que entraram depois na corrida colonial, conquistaram menos colônias. Questão 5. Qual é a relação entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o processo de descolonização na África? Após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, os países europeus, desgastados pelo conflito, ficaram sem condições financeiras de manter seus impérios coloniais ou de conter militarmente os movimentos de independência nas colônias, o que incentivou o processo de descolonização. Questão 6. Na década de 1960, a maioria dos países africanos já era independente. A independência política foi acompanhada pela autonomia econômica? Justifique sua resposta. Não, os novos países nasciam pobres e economicamente dependentes de suas antigas colônias, importando praticamente todos os produtos de que necessitavam. Questão 7. Preencha as lacunas das afirmações a seguir. As duas superpotências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, alimentaram guerras civis em países recém-independentes. Na verdade, vários conflitos ocorridos pelo mundo nessa época tiveram a participação dessas potências, que queriam conquistar aliados. Questão 8. Qual país europeu colonizou a região do Saara Ocidental? E qual país africano deseja ter controle total sobre essa região? A Espanha conquistou o Saara Ocidental, deixando a região na década de 1970. Desde então, o Marrocos, país vizinho ao território em questão, ocupa parte da região, mas deseja ter o controle total dela. Questão 9. Qual foi a proposta da ONU para resolver o impasse sobre o domínio do território do Saara Ocidental? Por que não deu certo? Nos anos de 1970, a ONU propôs a realização de um plebiscito para que a população local decidisse pela independência ou pela anexação ao território do Marrocos. Mas essa votação não foi realizada, porque o Saara Ocidental e o Marrocos nunca chegaram a um acordo sobre os termos do plebiscito, nem sobre quem teria direito a voto. Finalizo aqui a correção dessa atividade. Espero que todos tenham entendido.
Qualquer dúvida, me escreva nas videoaulas lá no site do colégio. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.